Saudações a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho, o teu caminhar. Não importa onde você estiver, no Brasil ou no mundo, você está assistindo o canal do Silvio Pinheiro. O canal chama-se Cristianismo e Vida Terrena. Esse é um canal de apologética cristã, que tem como principal função, além de trazer conteúdo cristão, de combater as heresias das seitas, principalmente a Congregação Cristã no Brasil, que é uma seita brasileira, de origem italiana. Tá? Bem, estamos na série Os Segredos da CCB, também chamada de CCB Sem Segredos. Por que CCB Sem Segredos? Porque são 100 pequenos vídeos de 5 até 13 minutos, todos contando relatos, fatos, curiosidades doutrinais e tantas coisas que você talvez não sabia sobre a congregação. Alguns fatos são perturbadores, outros fatos são importantes, outros são meras curiosidades e até meio curiosidades humorísticas, né? Mas vamos falar hoje sobre um assunto interessante, tá? Já enrolei demais. Eu peço que você se inscreva no canal. Se você gostou, gosta do conteúdo, você sinaliza que gosta, né? Você aprova. Se você não gostar, você pode ter total liberdade nos comentários e que não gostou, né? Desde que seja muito educado também. Se você gostou, deixe seu comentário. Bem, hoje já é o vídeo 89 da série. E o vídeo trata-se de cooperadores. Se vocês viram aí, na imagem da capa deste vídeo, que foi colocado um senhor com uma gravata bonita, esdrúxula, né? Colorida, tudo, que é a figura do cooperador. O que é cooperador na CCB, na Congregação Cristã no Brasil? Cooperador é um título dado àqueles homens que atendem os cultos. Eles são responsáveis por uma igreja comum, que são as igrejas locais, né? Então a CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, ela tem uma central, e daí ela tem as igrejas comuns, que são as igrejas locais, dos bairros, separados por setores, né? Tudo organizado. E eles têm um pastor, um representante da igreja, que é chamado de cooperador. Muito bem. O que a CCB diz? Que ele é o cooperador ministerial, o irmão que exerce a função de cooperador ministerial, tem como função ele ajudar a irmandade, os adeptos da denominação, a crescerem em graça e sabedoria, e ele vai ajudar no desenvolvimento da igreja local, e ele também vai atender os cultos, né? Também pregando a palavra. Pregando a palavra quer dizer o sermão da CCB. Pregando a palavra, ensinando o evangelho, coisas assim, né? E moderando o culto, dando uma moderação ao culto, ajudando os irmãos que estão na orquestra, encarregado da orquestra, as pessoas a recolocarem eles em qualquer local, acertando o horário e prestando contas para a igreja centralizadora. Então isso que seria a função do cooperador. Muito bem. Agora nós vamos lá para o segredinho da Congregação Cristã no Brasil. Os segredinhos. Talvez você não saiba, mas vamos para o primeiro segredo desse vídeo. A palavra cooperador é uma palavra bíblica. Mas não é porque é uma palavra bíblica que ela é realmente é um título, é um cargo, não. Cooperador é um adjetivo, né? É um adjetivo. Se você for ver do lado cristão evangélico, ele é um adjetivo. Um cooperador de Cristo, né? Um ajudante de Cristo. Mas não é. Ele nem é um adjetivo. A gente fala adjetivo porque ele seria uma qualidade. Um cooperador da obra de Deus, né? Anterior, junto. Perador, de ópera, de operar, ou seja, obra. Ópera é obra, em latim. Então, ajudante da obra, que está junto com a obra, que faz a obra crescer. Então, a palavra cooperação, cooperativa. Você já ouviu falar da palavra cooperativa, né? Onde as pessoas se juntam, os cooperados se juntam, né? E cada cooperador leva o seu trabalho e eles se juntam numa cooperativa, que é uma associação, né? Tem as cooperativas industriais, de leite, de alimentos, cooperativas têxteis e assim por diante. Então, cooperador, na Congregação Cristã no Brasil, ele é tido como um cargo ministerial. Bem, esse cargo ministerial não existe na Bíblia Sagrada. Não existe. Ele é simplesmente uma função dada a todos aqueles que estão junto a Cristo Jesus
levando o evangelho como evangelistas, cantores, bispos, músicos, pessoas que trabalham na ação social, e assim por diante. Todo mundo é um cooperador da obra de Deus, que a obra de Deus seria o reino de Cristo na terra. Muito bem, então somos cooperadores. Esse cargo da CCB não é bíblico, não existe cargo de cooperadores. Quando Paulo fala que fulano foi meu cooperador, ele falou que foi um ajudador. Então a congregação diz que cooperador porque eles querem se sentir, digamos assim, humildes, né? Nós não somos pastores, pastor é o único pastor, é Jesus, e nós somos os cooperadores da obra. Só que eles não contam que o cooperador, ele não é um cargo ministerial a título de função administrativa da igreja no nível central, real. Na verdade, ele é um ser descartável. O cooperador na Congregação Cristã do Brasil, ele é um título, meramente um título, que ele não tem uma função, digamos assim, de suma importância dentro da administração da igreja. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? O cooperador, ele é como aquele porteiro do prédio que você mora. Ou se você já foi, por exemplo, num prédio onde tem um consultório odontológico, um escritório de advocacia, você foi num prédio lá, e você viu que tem aquele porteiro que ele vai ajudar a organização, que ele vai ajudar o pessoal da limpeza, ele vai anotar o pessoal que entra e sai. Então ele é o porteiro daquele prédio. O cooperador é a mesma coisa, ele pode ser substituído a hora que o ancião quiser. O ancião nessa figura seria como o síndico do prédio, que dificilmente vai mudar, né? Claro, hoje em dia tem as eleições, mas o síndico do prédio, o presidente de uma instituição, geralmente não muda. Ele tem um tempo a mudar. Agora, o cooperador não tem estabilidade nenhuma na igreja. Nenhuma estabilidade. A não ser que ele seja assim que nem o cavalinho, fechado os olhos, cego, e obedeça a tudo que o ancião quiser. Aí ele vai ficar anos lá, até morrer de velhinho, e não vai nem subir de função de cargo. Porque o que existe na CCB é uma política e um ministério montado, uma ordem ministerial montada, não biblicamente, mas montado de uma forma para mostrar para as pessoas, marketing, tá? Propaganda para as pessoas do mundo, mundão afora, e para os seus membros também, que ali é uma obra humilde, que ali não tem interesse nenhum de dinheiro. Então é tudo uma montagem psicológica, um circo, um teatro armado, para fazer uma indução psicológica, para mostrar que ali é humilde, que ali é simples, que ali é um povo especial, que ali é diferenciado. Então eles não colocaram o pastor, o título pastor que é um título parabólico até, mas é um título, pastor. Não colocaram evangelista, eles colocaram como o quê? Colocaram como cooperador, que é o subalterno do ancião. Assim como você pega, por exemplo, numa travessia de um rio, e antigamente pegava a travessia do rio, num rio que tinha piranhas, eles colocavam um fraquinho ali no meio e jogavam na frente os mais fraquinhos. E se tivesse piranha, as piranhas atacariam ali aquele boi que está doentinho, mais fraquinho, e comeriam ele, se saciariam, né? Ou atacariam a ele, e depois toda a boiada passava tranquila. Assim também é o cooperador. Ele é o boi de piranha da CCB, do ancião. Ele vai estar ali, ele vai atender uma irmandade, né, um grupo, muitas vezes numa favela, numa vila que está surgindo, porque geralmente a CCB gosta de colocar igrejas nos pequenos bairros que estão surgindo, favelas, invasões, locais assim que tem bastante gente e está começando a crescer. Então eles começam a querer crescer junto com aquela população. Então eles levam esse cooperador, né? Ele vai trabalhar naquela cooperativa CCB, onde todo mundo coopera. Ele vai lá, ele vai abrir caminho, ele vai chamar alguém para a igreja, ele vai atender o culto, ele vai ler a palavra, ele vai pregar e tudo mais. No momento que o ancião quiser descartar ele vai descartar. Vai descartar. Se ele não quiser descartar na cara dura, assim, ele pode, devagarzinho, tratando ele mal, e dando cargo para ele aqui, dando função para ele mais longe, sobrecarregando ele, até uma certa forma que ele não aguenta e saia, peça para sair. Entendeu? É o jogo do empurra para fora. E o cooperador também tem uma figura interessante. É como o desbravador de uma mata. O exército vai tomar posse de uma determinada localidade na guerra, ele manda a infantaria na frente, eles vão quebrando a árvore, desmontando tudo, e quando se vai morrer 200 ou 300 não importa, quando tiver tudo limpo o local, aí vai vir a liderança da guerra, né, os marechais de guerra, os generais, e vão colocar seus tanques, seus carros ali, e vão tomar posse daquele local.
acontece na CCB. O cooperador é uma figura dispensável, ele é altamente descartável, e ele não é, muitas vezes, os cooperadores muitas vezes não são valorizados pela CCB. Primeiro pelo título, quando você põe um pastor chamando ele cooperador, como qualquer cooperador, qualquer obreiro, não tem diferença de palavra de cooperador para obreiro. A etimologia obreiro de uma igreja universal, obreiro de uma igreja de amor e cooperador na congregação é a mesma etimologia. O que faz a obra, que ajuda na obra. Né? Então, o que acontece? Voltando para esse assunto do cooperador descartável, ele é tão descartável, mas é tão descartável e tão não valorizado na CCB, que ao momento que o ancião chega na CCB, eles têm uma doutrina do medo, que seria do respeito, mas um respeito por medo, que o cooperador não atende o culto. Se o ancião estiver na igreja, automaticamente quem vai atender o culto é o ancião. Se o ancião chegar na igreja depois da metade do culto e tiver a pregação da palavra, quem vai atender a palavra é o ancião. E se o ancião não quiser, aí sim o cooperador vai ter acesso à tribuna para pregar a palavra, liberdade para dizer o que sentiu, o que pensa, o que ele planejou em casa de falar, né? O que ele escutou no rádio. Mas geralmente quem vai pregar e vai falar é o ancião. Ele é o manda-chuva da igreja. E o cooperador é a figura descartável. Ele é boi de piranha, ele é simplesmente um peão daquele jogo de xadrez. Que são os primeiros a serem comidos, destruídos naquele jogo de xadrez, né? Naquela batalha de xadrez. Então o cooperador é assim. Por isso que você vê enormes quantidades, né, de cooperadores da congregação cristã do Brasil que entregam o cargo, que são, digamos assim, transferidos, né, de cidade para cidade por trabalho, para entregar o cargo. Ah, a empresa me transferiu para a cidade. Irmão, a empresa me transferiu para outra cidade, lá para o norte do Paraná, lá para o estado de Goiás. Então eu tenho que entregar o cargo, as funções. Mas é conversa, ele quer entregar, então ele tem que arranjar uma desculpa. Então os cooperadores são altamente descartáveis. É por isso que eles tem uma grande êxodo para outras igrejas evangélicas de cooperadores, e tem aqueles que permanecem na ignorância ali. Mas a grande parte vai ficar ali simplesmente se não tiver estudo bíblico. Se não pegar a Bíblia Sagrada e não ler, ele vai ficar muitos anos cooperando ali com o ancião. E o cooperador vai vivendo aquela vida modesta. Eu mesmo conhecia na minha região aqui um cooperador que faleceu, bem velhinho, e vivia numa vida muito modesta. Enquanto o ancião da minha região vivia numa tranquilidade incrível. E o ancião aparecia uma vez por mês ali, 2. E o cooperador estava ali, quarta, sábado, domingo. Quarta, sábado, domingo, tá bom? Então esse é um segredo do CCB. Cooperador não é um cargo ministerial de importância, é simplesmente um tapa-buraco do ancião, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você conhece casos assim, de cooperadores que são desprezados, humilhados e também não tem voz ativa na igreja, pode fazer o teu comentário. Claro que existem pessoas boas, tá? Existem bons cooperadores, né? Em todas as igrejas evangélicas. Agora, na seita CCB, cooperador é só um peão do jogo de xadrez. Graça e paz a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Os segredos da CCB.